experiências más e perversas, possessão demoníaca, bloqueiam o nosso caminho até o Deus bom, sendo necessária a intervenção de Cristo na nossa vida, pois só Ele tem o poder para nos curar, libertar e salvar em todo o tempo e o tempo todo. Agora sim. Agora tá bom. No ar, a voz, o violão, ele, Donizete Silva. O Zete, a partir de agora, aqui na Escala. Olá, amigo, amiga, seguidor, seguidora das redes sociais, Beto Neves e ouvintes da Rádio Escala FM 87,9. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. A partir de agora, a voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, canto as músicas que você gosta com o carinho, a dedicação que você merece. É Jesus, como tu vês, estou de novo aqui, pedindo alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus, só tu me entendes e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando, pois que sei que estás aqui. É Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar que vou parar e não vou continuar. O sofrimento está a me consumir. É Jesus, aí eu lembro que tu és advogado, que está sempre, para sempre do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Que maravilha! Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir que a resposta já chegou até aqui. Estou chorando, pois eu sei que estás aqui. Jesus, não ligue se agora eu chorar.
é que meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir, e a resposta já chegou até aqui. Estou chorando, pois eu sei que estás aqui. Pegue aquele fone de ouvido maneiro, plugue ele no rádio, no telefone e cante comigo, vivendo toda a alegria, a fé, o prazer desse som. E para além disso, espalhe o amor, a esperança. Acesse sempre as nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Curta, compartilhe e interaja à vontade. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. E o desafio que acabei tendo nesses últimos dias foi quanto a encordoamento. Tenho utilizado a linha da Savarezo 540J. Ele é um encordoamento pesado, eu acabei me adaptando com ele. Esse encordoamento ele está em falta no mercado. Eu acabei comprando o Hanabach, que é uma marca alemã importado também, o 600 HT. Mas assim eu senti ele muito pesado, preferi trocar. Por que não coloca um encordoamento de aço no violão desse? Não é assim que funciona. Se ele é desenvolvido para trabalhar nylon, ele só vai usar encordoamento de nylon. Se é um violão para aço, você vai trabalhar só aço, então não pode cruzar, que isso não vai ficar bom. Judia do violão, vai ser um negócio horrível. Eu acabei então vendo alguns músicos falando dessa marca aqui, é o Thomastic. Ele é um encordoamento austríaco, para que a gente consiga tocar com conforto, qualidade e não ficar irado na hora de tocar, porque é coisa muito ruim quando você está fazendo o que gosta, mas utilizando um instrumento, equipamento, acessórios que não te corresponde. 30 de maio de 2020, 14 horas, nós vamos conferir a sonoridade desse encordoamento na live com a cantora Salete e Donizete Silva, live Deus é Fiel. Eu espero você. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que nele ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céus e mar e
todo ser toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Pois tu és um Deus criador. Pois tu és o Deus criador. Força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser a... Muito bem, chegando aqui na última corda, que estou trocando, evidentemente, a primeira corda do violão, para os que entendem. Na pegada para troca, a gente já via a diferença de sonoridade, de maciez. Dá para ver que é um encordoamento muito bom, tão bom quanto o Savariz que eu vinha utilizando. Como eu disse, são encordoamentos caros. Eu paguei R$155. Pelo que eu vi na internet, o preço dele é esse mesmo. É o Thomastic Infield Classic N, modelo CF 128. O 127 é mais barato. A diferença do 127 para o 128 está na corda Sol, que é lisa. Mas esse aqui vem com a corda Sol encapada. Faz toda uma diferença na sonoridade. Principalmente o estilo de execução instrumental que faz parte aí da minha formação. Eu tirei aqui a Sol da Hanabac, parece uma corda Lá. Tem as suas utilidades, né? Para eu aqui, o estilo que eu aprecio, não rolou. Espero que esse daqui seja mais adequado. Não é encordoamento para qualquer um. E aí tá tudo ligado também à durabilidade dele. O Savariz é também nessa faixa de preço. Só que aí assim, você tem que cuidar. Tocar no encordoamento, no instrumento, tem que haver esse cuidado. Lavar as mãos, aí você vai tocar, executar o instrumento, a mão tem que estar bem limpa, seca, porque senão vai danificar ali o encordamento. Ele vai durar menos e aí, óbvio, você vai ter que desembolsar o valor considerável para fazer a troca. E quem está acostumado a tocar nesses níveis de encordoamento, não adianta você colocar outro, não vai resolver. Eu já trouxe, por exemplo, numa emergência,
encordoamento bastante inferior, mas acima da média, e aí você coloca, não tem condição. Coloca, afina, tem algo errado, você não consegue tocar. Eu prefiro ficar sem tocar do que ter aquele sofrimento. Portanto, sábado, dia 30, 14 horas, você vai sentir a sonoridade desse encordoamento, desse violão, na live Deus é Fiel, com a cantora Salete, o Zete com a voz, o violão, com você. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vou cavalgar por toda a noite. Esse violão é um Takamine japonês, modelo E30, pela sonoridade que ele tem, o conforto que tem para tocar. É o violão que mais eu tenho utilizado nesses últimos meses. Nem tem pego os outros violões, dada a versatilidade desse violão, o estilo que a gente trabalha. E aí também, isso tem que ter todo um cuidado. Quem toca e entende um pouco dessa questão, desse amor pelo instrumento, é como se fosse uma parte íntima do músico. E às vezes as pessoas, quando vê ali o violão, por exemplo, uma pessoa que não entende, não sabe quanto custa um violão desse. Não sabe quanto custa um encordoamento desse.
E às vezes ela tá com a mão suja, quer pegar o violão, enfim, tocar no violão, né? Enfim, acha que é um brinquedo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Não é um violão para você tocar num churrasco, enfim, aquele ambiente todo. Então eu não toco assim. Né? Precisa ter uma estrutura mínima, né, para você ali trabalhar. Eu não sou de ficar cantando, gritando e tal, essas coisas. Então assim, você tem que ter uma estrutura, tem que montar algo para fazer. Porque é um instrumento caro. Se você precisar fazer qualquer manutenção num instrumento desse, só de regulagem, enfim, vai gastar em torno de 150, 200, 250 reais. E isso é coisa assim que você tem que fazer corriqueiramente, senão não fica legal. Então às vezes as pessoas não entendem disso. Aí um cordoamento desse, por exemplo, que estava no violão e passou de 2, 3 mãos, o pessoal comendo carne, enfim, bebendo uma cerveja aqui e tal, pega um na mão do outro ali e depois vai tocar o violão, todo aquele encordoamento, com aquele revestimento que você tem para trabalhar a sonoridade, você acabou perdendo tudo. Então as pessoas às vezes não sabem disso, não entendem desse tipo de coisa. Então isso é importante você saber. Assim como um microfone, por exemplo, não deve todo mundo colocar a boca nele. Cada músico deve ter o seu microfone e o instrumento também. Cada músico deve ter o seu. Então, se você é violonista, você não tem que pegar violão dos outros, tem que ter o seu. Se você é cantor, você não tem que pegar ali o microfone, né, do outro. Você tem que ter o seu. Até por uma questão de higiene e também porque eu conheço o instrumento. Então, o violão, o equipamento que você tem é como se fosse uma parte íntima do seu corpo que não deve qualquer pessoa, todo mundo ficar tocando, pegando, leva para lá, traz para cá. E você precisa saber para que você não estrague uma noite, um dia, um show, uma participação que o músico ele vai ter. Aí, óbvio, se a gente está vendo que é uma pessoa profissional, sabe tocar, conhece o instrumento, né, e de repente está por ali, então você mesmo oferece a sua parte íntima para aquele um que sabe tocar nela. Mas não é qualquer um que deve, assim, me dá o violão aí, eu vou tocar. Às vezes não sabe. Tem a questão do encordoamento, como eu disse, da tensão dele. Às vezes, por exemplo, um instrumento desse, ele está tensionado, regulado para um estilo de música. Aí de repente eu chego numa reunião de família, alguém toca vaneirão, por exemplo. Pega lá aquela palheta grossa e começa. Então vai acabar com o instrumento, o encordoamento já era, porque não é tensionado, dimensionado para aquilo. Por isso a gente tem vários violões, várias formas de você regular, exatamente para o estilo que você vai trabalhar. Portanto, sábado, dia 30, 14 horas, você vai sentir a sonoridade desse encordoamento, desse violão, na live Deus é Fiel, com a cantora Salete, o Zete com a voz do violão, com você. Depois do nosso adormecer, vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar nos seus cabelos pra não cair o seu galope. Vou atender aos meus apelos
antes que o dia me sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no seu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar que nesse instante sou dominado, se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais que um menino. Estrelas mudam de lugar, chega mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera pra nascer. Estrelas mudam de lugar, chega mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. Vou cavalgar por toda a noite, Olá, graça, saúde e paz. É preciso restabelecer a política, aquilo que por natureza faz parte dela. A arte de cuidar do povo, de manter a lei e a justiça. Eu sou Donizete Silva, o Zete, com você, política e cidadania. Segundo Crônicas, capítulo 9, versos 1 ao 8 e também o verso 30. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é, de fato, verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que
não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte tem esses seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir dos seus lábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como nação. E por isso, ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. E ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Nós, brasileiros, temos uma cultura de desprezo à política e aos políticos que, somada aos escândalos protagonizados por algumas pessoas más que militam politicamente, aprofunda ainda mais esse mau conceito e generalizamos a política e o político como algo sujo, feio, ilícito, negativo e até diabólico. Nenhum de nós contribui com as transformações quando vivemos à margem da história. É preciso compreender o real sentido de nossa função e missão, participar da interação social e política. É dever de todas e todos nós lutar para tornar diferente e melhor que hoje a história da sociedade amanhã. Contribuiu para a perpetuação desse equívoco de que política é algo sujo, parte do clérigo que exortou os fiéis durante muitos anos que política e religião não combinam. Esse pensamento perdeu força nos últimos anos com o mundo moderno. Porém, colhemos na safra de políticos cristãos o mal que foi semeado. Apesar de inúmeros cristãos atuarem na política, o despreparo é grande e um elevado percentual dessas pessoas se corrompe e outra parte fica perdida em meio a discursos moralistas. Cada qual comporta-se como se o Estado fosse a sua própria denominação. Assim, a atuação política, que é uma das áreas de prática do verdadeiro amor, uma missão para cuidar das pessoas, torna-se para essas pessoas mais uma oportunidade de exercer o mando sobre as outras e aprofundar o sentimento de amor ao dinheiro. Quem tem a responsabilidade e a oportunidade de transformar e não faz, pode até mandar, é verdade, mas é bom dizer, é certo, não ama. O texto bíblico lido fala de Salomão, um cristão, líder político que governou em nome de Deus e dignificou a representação que lhe foi confiada pelo seu povo. Salomão aumentou a extensão territorial do seu reino de forma nunca vista, usando uma poderosa arma, a arte de governar bem e usar com sabedoria os fatos políticos. Ele não agia de forma ocasional, casual, mas agia com justiça. Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir dos seus lábios provérbios.
Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele, Deus, pelo povo de Israel é eterno. E ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso, ele o fez rei de Israel para que você possa manter a lei e a justiça. O desenvolvimento da consciência política da sociedade deve ser nesse sentido: promover a ética, os conceitos morais e a honra. É dessa forma que podemos e devemos contribuir para a regeneração social e política da sociedade, restabelecendo a política aquilo que por natureza faz parte dela: a arte de cuidar do povo, de manter a lei e a justiça. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Graça, saúde e paz. Devido ao isolamento social, estamos realizando cultos online nas quartas e também aos domingos. Os cultos são transmitidos pelo Facebook na página Assembleia de Deus Cidade Alta. Eu preparei um resumo dessas celebrações com músicas, orações e pregações que apresento agora para você. Vamos conferir? Seja abençoado em mais um culto online. Curta e compartilhe as nossas publicações. Curta também a nossa página e siga-nos para ser notificado sempre que houver publicações. Fale conosco, envie seu pedido de oração e suas sugestões. Você pode contribuir com dízimos, ofertas e doações por meio de depósito e transferência bancária. Nesse tempo de pandemia, temos muito a fazer, além de orar e anunciar a palavra de Deus. Os dados bancários e nosso WhatsApp estão no rodapé e na descrição do vídeo. Há momentos que tudo é bonança e o crente é feliz conversando com Deus. São momentos que a vida não compra, mas o crente se encontra conversando. Conversando com Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Em meio a tantas mortes, Jesus está presente para curar, libertar e salvar do quê? Do poder das coisas, do auto-engano e da egolatria. As terríveis doenças do espírito são o próprio pecado. Do próprio Jesus Cristo vem a revelação, a notícia, a boa nova, a razão de sua vinda até nós, o que ele veio fazer conosco e o que o Pai lhe deu como poder. Jesus Cristo veio para curar os doentes,
libertar os presos e salvar o que estava perdido, curar, libertar e salvar do poder das coisas, do auto-engano e da egolatria. Jesus veio para os que sentem distantes de Deus. Ele veio curar os que estão doentes e libertar os que estão oprimidos por Satanás. Deus, o Pai, lhe deu poder e unção para nos curar, libertar e salvar. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam no céu. Quando o crente se encontra conversando com Deus. Senhor Jesus, damos graças a Ti, amado, por este dia que Tu nos concedeste de estarmos aqui na casa da Tua serva, Pai. Obrigada pelas bênçãos que temos recebido de Sua parte, Senhor. Aleluia. Muito embora sem sermos merecedores, mas Tu és um Deus de misericórdia, que tem nos abençoado, que tem nos honrado com a Sua presença. Pedimos a Ti que abençoe grandemente a vida dela. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede, Pai. Pai Santo, continue a nos abençoar, porque sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada podemos, Senhor amado. Fique ao nosso lado, com as Suas mãos estendidas sobre nós, Senhor amado. Nos livra a cada dia, nos guarda debaixo de Suas mãos potentes. Estenda Suas mãos sobre as nossas vidas. Abençoa os familiares da Tua serva, Senhor. Tu conhece cada um, Jesus, e sabe do que cada um precisa, amado Deus. Nós colocamos em Tuas mãos, Jesus, e sabemos que de Ti vem a resposta, de Ti vem a vitória, Senhor. Graças damos a Ti. Abençoa também os familiares da Tua serva, Senhor. Estenda as Suas mãos em cada geração, amado Deus. Tu és aquele que tem olhado pelas nossas vidas, que tem velado pelas nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, com as Suas mãos estendidas sobre nós. Abençoa cada dia a Tua serva. Guarda, Senhor amado. O hino 36, que é da harpa cristã, a harpa cristã que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, chama-se O Exilado. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Entre um CNPJ e um CPF, temos que defender a vida. O CNPJ, ele tem a sua importância, mas ele não se equipara à vida humana. E a gente chora a morte das pessoas. Essa semana nós chegamos à casa das 1.000 pessoas mortas no Brasil diariamente. Triste demais. Isso que se tem computado, porque eu sou o contrário. Eu, como trabalho com números também, entendo um pouco de gestão pública por haver estudado e nela trabalhar, eu vejo que, ao contrário, se fosse anunciar todas as mortes e os casos que a gente tem por essa doença hoje, nós teríamos muito mais. Meu Deus. Então é uma falácia, quando inclusive alguns crentes, alguns pastores, ele está dizendo que a mídia está aumentando os casos. Não é verdade. Nós temos muito mais casos. E aí é fácil saber. Basta você ir, por exemplo, num cartório, ver quantas pessoas morreram o ano passado e quantas pessoas morreram esse ano. Está lá registrado o óbito, tudo assentado. Então você vai ter lá. Então se no ano passado, digamos, morreu 1.000 pessoas nesse período, e esse ano morreu 3.000, e de onde que vieram essas 2.000 mortes? Agora, a questão é que as pessoas não querem enxergar isso. Nós queremos dizer que está tudo bem, quando não está bem. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãs
estes esplendores, mas contemplo meu lar. Agora, é evidente que esse não está bem não significa que nós também vamos subir numa torre e pular. É verdade. Não, nós temos aqui a proteção de Deus. Nós E temos pra ele lá em cima, só ele que nos segura. arrepender. Então, o que a humanidade precisa não é sair desesperada correndo atrás de cura de doença, a não ser aquela doença do espírito. Que esse é o problema que a gente tem. É verdade. Olha o que nós assistimos essa semana, que não é, para mim, não é novidade. O baixo nível, né, de uma reunião ministerial como veio a público essa semana. Esse é o problema. Agora, quem ficou assim, estarrecido, são os irmãos comuns, vamos assim dizer. Aqueles irmãos que vão, né, na igreja, que ora, né, como a irmã, aqui a irmã Luísa, né, outros irmãos que a gente tem, que são pessoas que trabalharam a vida toda seriamente, sabe quanto custa cada grão de feijão que entra dentro de casa. Agora, aquela elite podre do clérigo que apoia essa situação antes de Cristo e foram reprovados por Jesus, essa elite, quando ouve aqueles palavreados de baixo calão todo, ela não se preocupa porque aquilo é peculiar a ela. No trato que a gente tem dentro de casa, na nossa conversa, com a nossa família, é exatamente igual. Então, assim, muita gente se viu identificado naquilo. Foi até o contrário, né? Muita gente, não, é assim mesmo, olha que maravilha, é assim que tem que falar mesmo, né? E tal, desse jeito, por quê? Esse é o problema que nós temos. Então, assim, o nosso maior problema, nosso maior vírus, não é o coronavírus, mas é o problema ético que a gente tem, o problema moral, o pecado. Esse é o problema grande que a gente tem e que parece que mesmo com todas essas dificuldades, as pessoas não se tocam, não, fica ali bastante difícil. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Então, em nossa caminhada em direção a esse esconderijo, em direção ao céu, nós enfrentamos muitos perigos, imensos desafios, para os quais nós podemos dispor dos cuidados, da proteção de Deus. Então, esse momento que nós estamos passando é um momento de desafio, um momento de perigo, de dificuldade. Mas grudado em Jesus tem que estar. Exato, é o que diz aqui. Nós podemos dispor dessa proteção de Deus. Aí é como eu disse, entra o Salmo 91, que diz o quê? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Aleluia! A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aleluia. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará próximo de ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Cada minuto de sua vida é importante, pois eles passam sem que possas perceber. Há muitos anos sua infância acabou e o tempo já passou, sua vida não mudou. E você olha e se sente tão confuso, sem ter certeza, só lhe resta indecisão. Está com medo
de mais um caminho errado, voltar desesperado, sem ter forças pra vencer. Cada minuto de sua vida é importante, pois eles passam sem que possas perceber. Há muitos anos sua infância. Apesar da liberação da realização de cultos presenciais, conversando com os nossos irmãos e irmãs, nós decidimos manter suspensas as atividades presenciais aqui da igreja. Entendemos que é muito grave a situação sanitária em razão da pandemia do coronavírus, com um número bastante elevado de mortes pela Covid-19. Portanto, os nossos cultos e celebrações continuam online. Presencialmente, continuaremos a assistir de forma individual as pessoas da igreja e da comunidade que tenham alguma necessidade. Portanto, acompanhe os nossos cultos sempre nas quartas às 20 horas e aos domingos às 19 horas pelas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, pela compreensão e pela responsabilidade sanitária que demonstraram nessa sábia decisão. Jesus Cristo hoje está esperando por você. Venha, Ele cura a sua dor, com Jesus irás vencer. Volta, Jesus Cristo hoje está esperando por você. Estamos chegando ao final do programa. Nosso encontro todas as sextas através das ondas sonoras do rádio, por meio da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí, Paraná, Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. A voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, retornarei na próxima sexta-feira. Até lá, meu pai, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete. Tchau, pessoal. Ele cura a sua dor, com Jesus irás vencer. É Jesus, como tu vês, estou de novo aqui, pedindo alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus, só tu me entendes e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir e a resposta já chegou até a mim. Estou chorando
você sei que estás aqui. É Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar que vou parar e não vou continuar. O sofrimento está a me consumir. É Jesus, aí eu lembro que tu és advogado, que está sempre, para sempre do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Que maravilha! Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir que a resposta já chegou até aqui. Estou chorando, pois eu sei que estás aqui. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu começo a sentir. Jesus não se acovarda diante da afronta do diabo. Discerne o espírito do mal, vê o pobre homem oprimido pelo mal e ordena: cale a boca e saia desse homem. O narrador descreve a cura de forma dramática. Na tentativa derradeira de destruir o homem, o espírito reagiu, retorceu-o e, por fim, dando um grito muito forte, não resistiu a Jesus e saiu. Não são poucas as pessoas que vivem com medo de Deus. Construíram uma imagem de um Deus punitivo que lhes fazem viver sem dignidade e sem verdade. Jesus cura, liberta e salva a pessoa dessa violência interior e exterior. Põe fim às trevas e ao medo de Deus, potencializado pelo sistema religioso que é construído para dominar, escravizar e explorar as pessoas. O Deus bom, apresentado por Jesus, nos oferece uma presença amistosa que convida a viver uma nova vida, liberta do controle ideológico de um abstrato Deus mau, inculcado na mente das pessoas pela religião, o qual é tido como uma sombra ameaçadora que controla e pune a existência do ser humano. A cura, note-se, inicia libertando a pessoa dessa ideologia diabólica do Deus opressor. As palavras de Cristo atraem para o amor do Deus bom, despertam a confiança e fazem desaparecer os medos, desmistificando a sustentação cega da lei exigida pela religião. A presença de Jesus na vida da pessoa interrompe os servilismos, o controle que a religião pretende sobre ela e faz crescer a liberdade, inibe o ódio e suscita o amor à vida.